Agora vai dar certo. Tô guardando o doutor Ítalo aceitar. Ai, conseguimos! Que maravilha! Oi, doutor Ítalo. Oi, Deise. Boa noite aí a você, a todos. Prazer enorme estar aqui. Vamos fazer aí um bate-papo sobre vários temas interessantes que tenho certeza todos irão gostar. Uma honra e um prazer muito grande estar aqui com você. Todo meu. Eu vou fazer a apresentação do doutor Ítalo daqui a pouco, mas resumidamente eu quero contar para as pessoas que estão em casa que a minha trajetória se resume em duas fases. Antes e depois de conhecer o Grupo Longevidade Saudável e o doutor Ítalo. Foi em 2013, num curso introdutório, curso que é pré-requisito para pós-graduação, um curso, gente, extremamente intenso, onde lá eu vi o que era, comecei a ver o que era medicina de verdade. É um curso que você não sai mais a mesma pessoa. É um curso que você se liberta de velhos paradigmas que te mantiveram preso durante anos ou décadas. E é como a gente se fosse uma lagarta presa no casulo e vira uma borboleta. E é com muita honra e é com muita felicidade que eu apresento o Dr. Ítalo Rachid, transformador de vidas, médico, escritor, palestrante de congressos nacionais e internacionais e fundador do grupo Longevidade Saudável, ao qual eu indico a todos os colegas médicos que façam o curso introdutório e a pós-graduação do Dr. Ítalo Rachid da Longevidade Saudável, independente da especialidade, porque a gente trata vidas e a gente vai aprender a medicina da saúde e não a medicina da doença. E eu já quero agradecer, doutor Ítalo, por ter me transformado numa borboletinha que bate as suas asinhas voando todos os dias em busca de conhecimento. A minha gratidão é eterna pela transformação que desde 2013 vem ocorrendo em minha vida. Muito feliz. Uma honra ter uma pessoa do seu quilate nesse grupo e acredito que as pessoas semelhantes se atraem, né? Existe um padrão vibracional que atrai pessoas do bem e é isso, né? Desde que você já vem acompanhando esses anos todos, essa busca por outras alternativas na saúde. Nós passamos por um treinamento regular dentro do curso médico, onde o foco é excessivamente voltado para doenças. É uma medicina reativa, é uma medicina expectante. Todo respeito, nós não estamos aqui para tecer nenhum comentário desabonador à arte nobre de tratar, à arte nobre de curar, mas é preciso que, diante de uma série de variáveis que nós estamos vivendo no mundo atual, é um mundo rápido e instável, que a gente escreva um outro capítulo na medicina, onde o médico saiba não apenas tratar a doença, mas saiba também tratar a saúde. E eu acredito que é esse o foco do que nós vamos tratar hoje aqui, não é? Estou muito feliz de poder estar aqui interagindo com os seus seguidores e procurarei dar o meu melhor para jogar um pouco de luz na mente das pessoas. Vamos lá. Vamos lá. O nosso tema é saúde do corpo e da mente. Eu estendi, eu coloquei quarentena, mas é para a vida, né? Já ampliei um pouquinho. Professor, nesses meses do confinamento, nesses meses que a gente está com essa pandemia, os hábitos das pessoas estão mudando, e mudando para pior. Por exemplo, o sono. As pessoas estão dormindo, por exemplo, 3 da manhã e acordando meio-dia. Então, eu vou aproveitar e fazer 3 perguntas em uma. Tá bom? Tá bom, claro. Ó, qual o impacto dessa alteração do ciclo circadiano em nossa saúde? De dormir tão tarde e acordar tarde também. E uma questão, se existe realmente, aquelas pessoas que dizem que são noturnas. Eu vejo muito cliente falar, não, doutor, eu sou noturna, eu me rendo mais à noite. Isso existe? Isso é fisiológico? Ou essa pessoa tem cronicamente desequilíbrios hormonais?
E a última, dormir durante o dia é a mesma qualidade do sono noturno? Passo a Então, bola. você começou em alto estilo, né, garota? Então, perguntas que poderiam, Deise, demandar aqui uma semana inteira de análise, mas É, fosse, mas pode né? ser sucinta, porque a gente tem muito assunto. Nós estamos pagando um ônus elevadíssimo por estarmos esquecendo que ali do lado de fora existe um sistema binário aonde, circulando e percorrendo a abóbada celeste, eu tenho o astro-rei, o Sol, ou então ele se pôs e foi embora para voltar daqui a 12 horas. Esse processo é conhecido como ritmo circadiano e não houve um animal terrestre que tenha evoluído na superfície desse planeta, estou falando de milhões de anos de evolução, não estou falando de antes de Cristo, depois de Cristo, que tenha sobrevivido sem se adaptar internamente a esse ritmo circadiano comandado pelo Sol. Então, eu acredito que existe um marco muito importante dentro da evolução humana recente, que foi aquele fatídico dia de 1873, quando aquele cientista americano chamado Thomas Alva Edison conseguiu, depois de 1000 vezes que falhou, manter uma lâmpada elétrica incandescendo e iluminando o ambiente. Alguns anos depois, toda a América já estava iluminada. Algumas décadas depois, o mundo inteiro estava iluminado. E é muito importante as pessoas que estão agora nos assistindo entendermos que a luz elétrica acesa no período da noite, após as 22 horas, é uma poderosíssima droga que pode estar acelerando todos os processos metabólicos na sua vida, que podem confluir para o aumento da vulnerabilidade a doenças e a aceleração brutal dos processos de envelhecimento. Então, nós precisamos voltar para os básicos. Precisamos aproveitar esse momento que estamos recolhidos, estamos repensando e reordenando as prioridades nas nossas vidas. E se eu pudesse começar com a melhor sugestão que eu desse aqui para vocês, não vamos atrás de medicamentos em farmácias. Não vamos esperar por uma vacina para tratar uma doença. Vamos olhar para o meio interno. A máquina humana é uma máquina extraordinariamente bem configurada para reagir de maneira fisiológica a tudo que nos faz bem e reagir de maneira pronta a tudo que nos faz mal. Mas para que a gente possa reagir nesse cenário bem ou mal, próprio ou impróprio, nós devemos tomar algumas atitudes. E eu digo sempre, você já me ouviu falar isso inúmeras vezes, dormir depois do limite de 22, 23 horas é a demonstração mais ostensiva de que você gosta muito pouco da sua vida e que você zela muito pouco pela sua saúde. Eu até exagero um pouco, você sabe que às vezes eu brinco e exagero um pouco, e você já me viu falando inúmeras vezes, pessoas que dormem depois das 23 horas estão atentando contra a própria saúde e diria até mais, estão atentando contra a própria vida. Não existe esse negócio de diurno e noturno. Existe o indivíduo que foi configurado para respeitar a luz do sol e após a luz do sol se esvair e ir embora, pôr do sol, eu tenho que me recolher para me restaurar, me renovar e otimizar os meus processos de restauro e de reparo. As pessoas que adquiriram ao longo da vida o hábito de dormirem muito tarde durante o dia e passarem a noite toda laborando, ou na farra, ou com outras atividades, este provavelmente foi um hábito adquirido lá desde a sua família, desde o núcleo familiar, que possivelmente não estimulou adequadamente o adestramento do sono. Essas pessoas muitas vezes são insones desde crianças, e esses hábitos que vão sendo perpetuados e prolongados por toda a vida acabam se tornando a norma, acabam se tornando aceitos como não. O fulano é diurno, o fulano é noturno. Então não existe isso. Isso não existe. E ainda mais lhe digo, as pessoas que trocam o dia pela noite estão muito mais vulneráveis a fenômenos de desequilíbrio nos seus sistemas hormonais que vão concorrer para uma precoce ruptura da homeostase do meio interno. Conclusão, dormir fora do horário do ritmo circadiano é um atentado contra o bom senso e contra a fisiologia.
E a terceira colocação que você fez foi que as pessoas com esse período, né, estão mais sedentárias, com piores. Concordo ipsis literis com você. As pessoas, ao invés de aprenderem a adquirir bons hábitos, estão potenciando seus maus hábitos. Veja bem, em períodos pré-quarentena, os estudos demonstram que no país como o Brasil, vamos arredondar para 200 milhões de habitantes, 83% da população é absolutamente sedentária. Nós estamos falando de um contingente de quase 170 milhões de pessoas. E isso se agravou com essa fase que nós estamos atravessando e, se Deus quiser, vai passar. E as pessoas estão agravando. Concordo, você está corretíssima quando diz que as pessoas estão dormindo pior, estão dormindo mais tarde, estão se alimentando pior. E, além do mais, esse estresse causado pelo confinamento está trazendo para as pessoas uma aceleração violenta dos desequilíbrios hormonais. Vocês não tenham a ideia, não queiram saber o que é o indivíduo produzindo descarga de cortisol o dia inteiro, como isso está acelerando a inflamação crônica subclínica e como isso pode trazer repercussões importantes para a saúde das pessoas que estamos nesse momento confinadas. Exatamente. A questão de dormir durante o dia não substitui dormir, não é da mesma qualidade do sono noturno. Não é, doutor Ítalo? Absolutamente. Na realidade, o indivíduo que dorme durante o dia, por exemplo, muito comum na nossa profissão, o plantonista. Isso. O indivíduo que é o shift worker, ele troca o dia pela noite. Esse indivíduo acaba um plantão. Ah, a produção está me perguntando aqui se você não vai ativar os comentários. É um povo falando aqui ao meu redor. Fala que não, porque senão eu perco o foco, eu sou distraída. Ela perde o foco. Eu já obedeci. Bom, voltando aqui para a nossa linha de raciocínio, essas pessoas, né, que estão trocando o dia pela noite. Troca do dia pela noite, elas tentam, obviamente, compensar pela sobrecarga de trabalho, e não é só isso. Normalmente, o trabalho à noite ele está envolvido quase que usualmente com fatores estressores. Não é? Isso. Um plantão, uma emergência, uma urgência, um trabalhador que fica ali de plantão nas redes elétricas, vai dar uma pane, esse pessoal da informática, da TI. Então, são trabalhos já naturalmente estressores e o indivíduo sai muito exaurido naquele outro dia e tenta compensar isso dormindo durante o dia. É absolutamente antifisiológico. Bom, eu não estou falando que tem outro jeito, vai ter que dormir mesmo. Mas o que eu estou falando aqui é a conscientização que as pessoas precisam desenvolver de como é nefasto você dormir em um período em que o sol está lá fora brilhando. Você não consegue ativar os mecanismos hormonais que evocam o sono profundo. O indivíduo que não entra em sono profundo começa a ter uma desregulação dos seus sistemas neuroendócrino, reprodutivo e imunológicos e haja desde doenças, haja obesidade, haja disfunção endotelial, haja hipertensão, haja depressão, haja obesidade, e as pessoas estão imaginando que é isso mesmo, é assim mesmo, isso faz parte cronológica, e por trás disso existem fatores que estão contribuindo diretamente contra a sua qualidade de vida. Exatamente. Então, gente, eu acho que ficou muito claro o que eu já falo na consulta com vocês e que a gente cansa de falar, de escrever sono à noite. O doutor Ítalo já falou 22 horas. Vamos falar, vamos 23, vamos dar um limitezinho assim maior, doutor Ítalo. 23 horas é para estar na cama, é para dormir. Noite foi feita para dormir. Claro, a sua realidade vai se adequando. Se você é plantonista, vai tentando pegar um plantão durante o dia. Não é para vocês também pedindo demissão de tudo, né, doutor Ítalo? Tem que ter bom senso, bom senso. Senso, conhecimento, e as pessoas precisam buscar informação de qualidade. Informações que façam sentido, informações que tenham lógica, que tenham começo, meio e fim. E que, sobretudo, possam respeitar a fisiologia. Observe que coisa interessante. Se a gente fizer aqui um levantamento do que tem acontecido com a civilização moderna nos últimos 150 anos, você vai ver como é incrível como essas coisas coincidem com a invenção da lâmpada elétrica. Para vocês terem uma ideia, eu não sei nem se você sabe disso, talvez você saiba, que a gente conversa muito sobre isso. Até 1878 não existia um
único caso de infarto agudo do miocárdio registrado no mundo civilizado. É muita coincidência. A lâmpada elétrica foi inventada em 1873 e em 1878 tem-se o primeiro relato de infarto em Londres, e o caso foi confirmado por aquele famosíssimo patologista alemão Rudolf Virchow, que confirmou que aquele indivíduo tinha morrido por uma obstrução aguda nas suas artérias coronarianas, na esquerda principal anterior, descendente principal. E aí a gente começa a observar. Obesidade era uma coisa que praticamente não existia. As pessoas eram ativas, elas trabalhavam durante o dia inteiro. Quando chegava o final do dia que o sol se punha, elas jantavam, um pouco depois estavam dormindo, acordavam com a luz solar, com o nascer do sol, iam dormir logo depois do pôr do sol. Não existia obesidade, não existia câncer, não existia hipertensão, não existia infarto. Então, é muita coincidência para ser só coincidência. É óbvio que a luz elétrica, que a luz artificial, provocando a falta de percepção, a desconexão do corpo humano com o ritmo circadiano, trazendo inversões até ainda mais intensas. Eu acho que você já entrou, eu já entrei, no consultório de um colega médico, 10 horas da manhã, todas as luzes da sala dele acesas. Por quê? Porque o cara não tem uma janela dentro da sala. Ele não consegue perceber que ali fora existe luz solar, que ali fora existe escuridão, que ali fora existe lâmpada elétrica. Então, esse problema se agravou a um ponto tal que não é nem só a questão das pessoas estarem dormindo fora do limite fisiológico. É que elas estão carregando a lâmpada elétrica para onde vão? Para o seu ambiente de trabalho, acesas lâmpadas durante o dia. Shopping center, você entra 2 horas da tarde, estão quase todas as lâmpadas acesas. Então, é impossível que isso não tenha uma correlação direta com a quantidade de doenças que nós vemos hoje, com a quantidade de pessoas que estão padecendo de situações completamente evitáveis. E eu posso, sem medo de estar exagerando, dizer para todos vocês que estão nos assistindo agora, pelo menos 90% das doenças que acometem o indivíduo ao longo do seu envelhecimento não deveriam sequer existir. Imagina um grupo tão grande de pessoas provocando uma pressão excessiva sobre os sistemas de saúde. E hoje, Deise, 85% das verbas do sistema de saúde são gastos nos 2 últimos anos de vida das pessoas, por elas estarem acometidas com o que, equivocadamente, nós rotulamos como doenças próprias e inevitáveis da velhice. Da velhice, exatamente. E nos cursos do Dr. Ítalo, nós que frequentamos, eu que frequento sempre, essa tecla sempre é batida. Essa tecla sempre, o Dr. Ítalo enfatiza. Essas doenças da velhice, isso aí é super evitável. É evitável. Porém, nós temos que mudar o conceito. A gente tem que voltar mais para uma medicina preventiva, não procurar o médico só quando está sentindo alguma coisa. Esse conceito a gente tem que buscar mais firme nessa medicina do Brasil. Porque lá fora já fazem essa medicina preventiva há anos, né, doutor Ítalo? Isso. Então, E essa revolução, ela tem que partir de um ponto muito importante, que é a remodelação do conhecimento, em todos os níveis. Eu costumo dizer que por trás do infarto, por trás da hipertensão, da depressão, da obesidade, do diabetes, da artrose, da artrite, do câncer, existe uma doença ainda mais grave. Me desculpem eu ter que usar essa palavra. Essa doença chama-se ignorância. E essa ignorância é causa e efeito de praticamente todas as doenças que ocorrem com o indivíduo ao longo da sua vida e principalmente ao longo do seu envelhecimento. E você tocou num ponto importantíssimo, que é a necessidade de nós reformatarmos também a comunicação horizontal entre o médico e o paciente. Veja só se eu estou cometendo aqui algum exagero. Nós fomos treinados uma grande parte do nosso processo de formação para chegar para o indivíduo pela manhã, quando ele chega ao consultório, e dizer: bom dia, senhor Fábio, o que está sentindo? O que lhe incomoda? Aonde dói? Por que sofre? Qual é o problema que lhe trouxe até aqui? Nós não fazemos perguntas do tipo: senhor Fábio, quais são as maneiras que nós teremos que utilizar para lhe manter saudável? Que bom que o senhor veio aqui se sentindo ótimo, porque é ótimo que nós vamos continuar trabalhando para lhe manter. Essa comunicação
é feita de modo inadequado quando nós perguntamos o que está sentindo, aonde está doendo, cadê a dor, cadê o caroço, e do outro lado, que você tocou muito bem, as pessoas de sã consciência não vão ao médico sem estar sentindo nada. Né? Pouquíssimos ETs procuram médico para se manter saudáveis. As pessoas, ao contrário, são até postas a um ponto de crítica ou ridicularização. Quando procura um médico, você está sentindo nada, as amigas logo perguntam, mas ó, você vai fazer o que no médico se você não sente nada? A fulana vive em médico, vai mexer no que está quieto. Quem procura é hipocondria. Então você percebe que o problema não é só o descompasso entre o avanço da medicina preventiva e a lentidão com que essas informações se translocam e se aplicam à nossa vida do dia a dia. Existe hoje um gap de aproximadamente 17 anos entre o momento que um conhecimento já está pronto para ser utilizado na prática do dia a dia e as pessoas vão finalmente tomar conhecimento e vão ser beneficiadas com ele. Mas ainda é o gap da comunicação. As pessoas precisam entender que é exatamente o que você definiu com perfeição. O médico deveria ser o profissional primário, capacitado e habilitado para manter pessoas saudáveis. Quando ele falha nesse objetivo, por alguma razão, aí eu tenho a doença. Então, o que é que deveria ser alternativo? Alternativo deveria ser a doença. A saúde deveria ser prioridade para qualquer um que pretende viver bem e que pretende viver muito tempo. Porém, o terceiro problema, saúde em nenhum momento é ausência de sinais, ausência de sintomas. E, lamentavelmente, as pessoas ainda pensam que ao não sentir nada, ao acordar pela manhã não dói em nenhum lugar, não sinto nada estranho, nada diferente, conclusão, sou saudável, não tenho nada que fazer no médico. Tudo isso precisa mudar e essa mudança passa fortemente por um processo de qualificação da informação e de comunicação dentro do nosso trabalho no dia a dia. Por isso, gente, estão vendo? Quando eu falo que ele é meu mestre, que ele é o exemplo, que ele é onde eu criei a minha base para atender vocês. Eu tenho muito médico que manda mensagem me elogiando, falando que são admiradores meus. Não, vocês vamos dar crédito a quem merece crédito. O crédito é do Dr. Ítalo. Ele que criou essa base que eu tenho, gente. Então, tem muita gente que pega o mérito. Não, o mérito não é meu, não. O mérito é dele. É do meu mestre, Dr. Ítalo Rachid. Ele é maravilhoso. Vocês estão vendo aqui. Quando eu falo que ele é meu mestre, na postilinha que eu dou lá na clínica, na pastinha, tem lá. Assista o canal do Dr. Ítalo Rachid. Porque, gente, olha só, quanta coisa. Que nós estamos tendo não uma live, uma palestra. Eu quero que fale mais. Pode falar mais que o povo precisa de mais informação. Doutor Ítalo, já que a gente está falando, eu já estou mudando aqui os esquemas das coisas, porque está muito bom. Fala um pouquinho como não está sentindo nada, a pessoa acha que está bem. A gente pega os níveis ótimos hormonais, que eu já falei sobre isso, já batemos nessa tecla várias vezes no Instagram. Pegamos os níveis, a pessoa se assusta porque não está sentindo nada. Fala só um pouquinho, mas basicamente, o que é a inflamação crônica subclínica, para as pessoas entenderem? A inflamação é uma reação do sistema imunológico que visa atacar algo que foi identificado como não pertencente ao meu corpo, não pertencente aos meus sistemas metabólicos. Então, é uma reação imunológica que visa debelar aquele agente inimigo, aquele agente agressor e, principalmente, devolver esse indivíduo à homeostase, ao seu equilíbrio natural anterior a esse agente agressor. Então, todas as vezes em que alguma coisa, algum fato, algum bioagente, algo ameaça a nossa integridade, nós possuímos um grupo especial de proteínas chamadas citocinas. Essas citocinas têm a função de modular a sinalização do sistema imunológico para que seja prontamente reconhecido quem invadiu, por quê, aonde ocorreu essa invasão, qual é o tamanho potencial dessa agressão e como o sistema imunológico deve reagir adequadamente a essa condição. O problema é que existem dois tipos de inflamação. Existe a inflamação aguda, é aquela resposta imediata a um trauma ou a uma ameaça. Essa inflamação aguda é muito fácil de ser reconhecida porque ela evolui com sinais e sintomas muito simples de reconhecer. É o inchaço, o calor,
a dor, a vermelhidão. Tudo isso indica que algo diferente está acontecendo ali. As pessoas tomam providências muito rapidamente. O problema que estamos comentando aqui é a chamada inflamação crônica subclínica, também chamada inflamação silenciosa, silent inflammation. Esse é um processo mal resolvido e crônico. E por que ele é perigoso? Porque ele é pequeno o suficiente para não despertar qualquer sinal ou sintoma de que algo está acontecendo no nosso corpo, mas ele é crônico o suficiente para ir lentamente atacando e debelando os nossos sistemas, atacando, debelando e insultando cronicamente vários órgãos e sistemas, até que o primeiro deles, o mais vulnerável, o que está mais próximo na fila, vai ser exatamente aquele que vai sucumbir. Há mais ou menos 20 anos, Daisy, vem sendo discutido. Tão íntima é essa relação entre inflamação silenciosa e doenças que a década de 2000 deu vazão a um novo conceito chamado de inflammagen. O que é o inflammagen? É o envelhecimento, se pudéssemos traduzir grosseiramente assim. Então isso, inclusive, os médicos que estão nos escutando aqui podem ir à edição do Harrison, Tratado de Medicina Interna, a edição de 2017, vai abrir lá no capítulo Biologia do Envelhecimento e vocês vão encontrar exatamente essa expressão que eu estou falando aqui. Inflammagen. O que o Harrison, Tratado de Medicina Interna, um dos mais importantes livros da medicina, nos ensina? Que as doenças são causadas pela manifestação crônica desse processo inflamatório. Então aqui a gente quebra vários paradigmas. O infarto agudo do miocárdio não é uma doença de colesterol, é uma doença inflamatória. O diabetes é uma doença inflamatória. A hipertensão é uma doença inflamatória. O câncer é uma doença inflamatória. A depressão é uma doença inflamatória. A obesidade é uma doença inflamatória. E nós poderíamos colocar inúmeras outras doenças nessa fila quilométrica. E a partir do momento em que o profissional da saúde ou que o médico passasse a ter conhecimento de que essas doenças têm uma origem, e essa origem é a inflamação, nós iríamos ver que a integração desse conhecimento iria reunir de novo as especialidades médicas. Porque é outro momento importante, Daisy. Nós, na ânsia de conhecermos melhor o corpo humano, acabamos ali em um momento da história da medicina dividindo o corpo humano em especialidades, acabamos dividindo as especialidades em subespecialidades, e essa subespecialização, essa excessiva verticalização do conhecimento, trouxe um efeito colateral muito importante. Muitos de nós médicos que nos especializamos em uma determinada área, acabamos perdendo a noção do todo ou acabamos desenvolvendo enorme dificuldade de enxergar novamente o ser humano como um todo. Então, esse modelo de medicina que você estuda, e aqui eu preciso render também o louro a quem o merece, e você fala muito na minha influência na sua vida profissional, mas eu já falei, Daisy, dessa forma de praticar medicina para milhares de médicos. O problema é que nem todos escutam. Tem pessoas que têm olhos e não enxergam, tem pessoas que têm ouvidos e não escutam. Então, eu posso dividir o mérito do seu atingimento metade. Talvez eu tenha contribuído no máximo com 50% desse caminho. Os outros 50% foi a sua fé, construída em cima da fisiologia e construída em cima da decisão de seguir esse modelo de medicina que privilegia essencialmente o tratamento da saúde. E, para que nós possamos tratar a saúde, nós temos que nos reconectarmos outra vez com uma ciência dentro da medicina chamada fisiologia. É impossível manter um indivíduo saudável se eu não conheço fisiologia. É isso que a gente precisa conscientizar e informar adequadamente as pessoas. Exatamente, respeitar o corpo, respeitar o básico, gente. E as pessoas devem estar se perguntando, doutor Ítalo, o que leva à inflamação? A má alimentação é um exemplo, gente. A má alimentação é um exemplo de que essa má alimentação crônica, de comer lixo, de tomar Coca-Cola, do excesso dos carboidratos refinados, leva à inflamação crônica subclínica. É um dos exemplos. Com certeza. A alimentação. Um dos mais importantes fatores impactantes na geração dessa inflamação silenciosa
é exatamente a boca deles. A boca, a não percepção do que é que eu estou escolhendo colocar dentro da minha boca. Né? Alimentos são poderosíssimas drogas, e drogas ambivalentes, que tanto podem trabalhar para interferir na expressão epigenética de genes ou de várias situações que podem acabar redundando em doenças, como podem acelerar a expressão desses mesmos genes desfavoráveis que podem fazer com que o indivíduo tenha o potencial de desenvolver um problema ou uma doença muito mais cedo, ou até mesmo não estava nem programado no genoma dele ter aquilo, ele vai ter porque elas estão entendendo a gravidade de colocar algo pela boca e como isso vai repercutir metabólica e hormonalmente dentro do nosso organismo. A trash food, a junk food, a bebida alcoólica, os agrotóxicos, os alimentos artificiais cheios de flavorizantes, corantes, acidulantes, estabilizantes, alimentos em latas, sacos, caixas. Essas substâncias podem estar contribuindo diretamente para os nossos desequilíbrios metabólico-hormonais. Além disso, a má qualidade do sono, o estresse, os desequilíbrios hormonais, a toxicidade ambiental, a toxicidade alimentar, o sedentarismo, todos esses elementos formam uma grande receita de bolo que, dependendo do seu perfil genético, pode expressar um desequilíbrio, uma doença ou um problema. E é por isso, Daisy, que o indivíduo pode infartar antes de virar depressivo. Ele pode desenvolver uma depressão antes de se tornar diabético. O outro pode ter um câncer antes do colesterol subir. O outro pode ter uma artrite antes que desenvolva uma demência de Alzheimer. Essas doenças, embora atinjam várias áreas do conhecimento, várias especialidades médicas diferentes, elas têm a mesma origem: inflamação crônica subclínica. E o que é mais dramático? O mais dramático, Deise, é as pessoas não terem a menor ideia de que esse processo existe, que ele ceifa milhões de vidas desnecessariamente a cada ano e que, mais relevante, já existem mecanismos para detectar, dosar, aferir o grau desse processo no organismo de cada indivíduo, permitindo que nós médicos possamos olhar para o seu futuro com informações obtidas no presente. Nós precisamos trocar um pouco mais a dosagem obsessiva do colesterol, dos triglicérides, da glicemia. Estou falando que isso está errado. O que eu estou falando é que isso não é suficiente. Nós precisamos educar as pessoas para que entendam o que é a dosagem do fator de necrose tumoral alfa, a dosagem do interleucina 6, de uma interleucina 10, de uma lipoproteína A, do óxido nítrico, de uma fosfolipase A2. E muitas vezes, eu sei que você também já defrontou-se com essa situação, você fala isso para médicos, até os médicos, muitos deles, nunca ouviram falar disso. Então, é disso que eu estou falando. Essa falta de translação. O conhecimento existe, ele está disponível, ele já pode ser prontamente aplicado e utilizado, mas ele não vai ser se eu, que estou de jaleco, não tenho a menor ideia do que é isso, nunca ouvi falar disso. E do outro lado, o paciente menos ainda, porque ele deveria estar sendo informado pelo seu médico de que existem recursos que eu posso enxergar no seu futuro, no presente. Exames como, por exemplo, a plexmografia da onda de pulso, que eu consigo enxergar uma reserva pancreática, saber, por exemplo, se o indivíduo tem uma tendência a se tornar diabético 10 anos antes que a glicemia dele venha a subir. Então, o que eu estou falando? De uma medicina que parece ser do futuro, mas ela é totalmente do presente. Mas ela ainda está no futuro por quê? Porque dentro do que nós poderíamos estar fazendo e o que as pessoas efetivamente estão fazendo, existe um fosso enorme chamado ignorância. É disso que eu estou falando aqui. Exatamente. Doutor Ítalo, então, o senhor acha que deve partir dos próprios, vamos dizer, clientes, os nossos seguidores, por exemplo, que já estão com essas ideias, que já estão vendo aqui a nossa live, elas que devem cobrar do seu médico, partir delas a questionar o seu médico a respeito de disso que nós estamos falando aqui, por exemplo, da inflamação crônica subclínica,
deve partir deles, já que o médico mesmo, muitos têm o livro da verdade debaixo do sovaco, acaba a medicina, bota o livro da verdade aqui, não tem a humildade de fazer um curso, não tem uma humildade de falar, deixa eu ver o que aquele maluco, aquela maluca está falando, se procede ou não, porque tem o livro da verdade e é isso que a gente combate. É isso que também somos atacados por esses médicos que são os donos da verdade, os médicos que não têm a humildade de pegar e falar assim, deixa eu ver o que ele está falando, se procede ou não, e começar a estudar. Tem que partir de vocês, gente, vocês que estão nos assistindo. Vocês questionarem e ver se o médico entende de um terço disso daqui, um décimo disso que o doutor Ítalo está falando. Entenderam? Então, não tem que acreditar no médico. Vocês têm que questionar, vocês têm que estudar, pegar hábito de estudar. Isso tudo que a gente está falando aqui. Tem vou colocar depois no Instagram do doutor Ítalo, o canal no YouTube dele, que eu sempre divulgo, lá na clínica fica passando. O canal dele, para quem está lá sentadinho, Eu sei. né? Porque é informação de qualidade, gente. É isso que vocês têm que entender. Não é acreditar no que a gente está falando aqui, não. É ir em sites científicos e começar a jogar lá no PubMed, no Cielo. Inflamação crônica subclínica, né, doutor Ítalo? É isso. E a questão é assim, ó, que fique bem claro para as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento, que nós estamos de forma alguma, eu e você, Deise, eu lhe conheço o suficiente para estar falando por você, nós não estamos querendo provocar polarização, nós não estamos querendo provocar polêmica. Vocês sabem, Deise e vários outros médicos que me conhecem, o quão é necessário nós respeitarmos o médico tradicional, nós respeitarmos aquele médico que cura, que tenta dar o seu melhor para aliviar o sofrimento, que dedica a sua vida ao tratamento. Mas o que nós estamos falando aqui é que a medicina precisa abrir as portas para uma forma mais moderna de pensar e conceber saúde. Não é só ausência de sintomas, não é só ausência de doenças, é muito mais profundo do que isso aí. É a terapia genética, é o mapeamento de polimorfismos genéticos, é a identificação da inflamação crônica subclínica, é a medicina regenerativa, é o potencial das células tronco mesenquimais de pluripotência induzida, é chegarmos ali no momento e sermos capazes de regenerar órgãos, sistemas, é capaz de silenciar genes que poderiam estar hoje provocando doenças e poderiam ser silenciados. É disso que nós estamos falando. É dessa integração do conhecimento médico em prol da qualidade de vida. Eu acho que não tem mais espaço, Deise, para continuar essa polarização inútil e desnecessária. E existe um grupo que tem a verdade nas mãos, esse grupo não admite novas ideias, esse grupo acha que tudo que vai de contra essas ideias é charlatanismo, não existe. E eu achei muito oportuno o que você colocou. Não acredite em mim, não acredite na doutora Deise. Nós não precisamos que vocês acreditem em nós, mas também não desacreditem se vocês antes não forem buscar as suas próprias evidências. E hoje está muito fácil, né, Deise? Você não precisa ir nem para um site médico, você não precisa nem para um PubMed, você não precisa nem para um Medline. Você entra no Google Scholar, você entra no Google Acadêmico. Poxa, será que esse cara está falando alguma loucura aí? Põe agora, nesse exato momento, vocês que estão com o computador ligado, ponha nesse exato momento, Google Acadêmico, você vai colocar essa expressão, silent inflammation. Vocês vão ficar barbarizados com a quantidade absurda de trabalhos científicos que tem sobre esse assunto. Conclusão, o que nós estamos falando aqui é de uma medicina fortemente baseada em ciências e uma medicina fortemente baseada em evidências. Não é o pensamento da doutora Deise, não é o pensamento do doutor Ítalo Rachid. Deise não inventou nada disso. Eu não inventei fator de necrose tumoral alfa. Agora, é inadmissível que com toda essa carga de acesso e facilidade que nós temos hoje à informação, profissionais da saúde estejam alienados a esse conhecimento e continuando a dosar exame de colesterol para saber se o indivíduo está acima de 190 para passar um remédio para baixar colesterol. Esse tipo de coisa positivamente não tem mais cabimento. E é o cidadão que cabe a responsabilidade de se informar. Não acredite em nada do que nós estamos falando aqui nessa live, mas não desacreditem antes de buscar as próprias evidências do que nós estamos falando aqui. Exatamente. A minha luz aqui até piscou.
Peraí, muito doutorita, dia. cadê minha luz? O negócio foi, então, Foi tão eletrizante, né? foi que a minha luz até apagou. Ah, mas Peraí, estou lhe vendo super bem, tá ótima, tá não tô no escuro, não. Deixa eu por mim, você ver. tá ótimo, tá perfeito. Então vamos continuar, porque a gente está com pouco tempo e eu tenho que falar de um assunto muito para a gente finalizar, que esse momento as pessoas estão passando, vou deixar essa luz aqui, passando por um momento de grande angústia, momentos de incerteza quanto ao amanhã. Vamos falar um pouquinho, para finalizar, da saúde mental, da saúde espiritual, que você não faz senhor, não, porque esse jovem tem idade fisiológica metabólica de 35 anos, eu não posso chamar de senhor, né? Você Pela minha idade biológica. biológica, não, biológica pode deixar para lá, nós vamos falar da metabólica, que é 35 anos, a minha é 23. Então, o que está valendo é isso. Dois jovens conversando aqui. Né, doutorita, fala pra gente de eu já te conheço há bastante tempo, aliás, né, 2013, sempre positivo, sempre na fé. Dá uma palavrinha de esperança, de motivação para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente concluir nossa palestra. Vamos lá, eu preciso que você me diga quanto tempo nós temos, porque eu perdi aqui o contador. Nós temos menos de 10 minutos. Tá bom, então vai dar certo. Deise, eu sou uma pessoa muito eclética, eu procuro extrair o melhor de tudo que eu acho que é bom e procuro deixar de lado tudo que eu considero que não vai construir nada de positivo na minha vida. Então, na minha formação médica, eu tive uma influência muito grande, até porque o meu pai era árabe, né? A cultura árabe me influenciou muito fortemente. E eu tenho uma admiração profunda por vários médicos que passaram e fizeram história dentro da medicina. Tem um árabe chamado Abu Ali At-Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina. Esse cara era mais conhecido como Avicena, né? Naquela época, as escolas médicas, pasmem vocês, o médico tinha um conhecimento holístico. Essa influência do modelo greco-romano, judaico-cristão, perdurou até o início do século XX. Os médicos, no início do século XX, estudavam, acreditem vocês ou não, holismo, astrologia. Olha! Que a cura pode ser oriunda dos modelos mentais, a influência da mente no corpo. Os médicos estudavam que a cura pode ser obtida pela força dos seus modelos mentais. Tudo isso acabou quando aqueles senhores John D. Rockefeller e Andrew Carnegie se reuniram e montaram uma indústria para vender remédios. E a partir daí, a medicina nos Estados Unidos passou a ser fortemente influenciada pela indústria dos medicamentos e hoje o conhecimento médico é muito verticalizado e muito focado na doença. Mas nós não podemos deixar de admitir, há uma questão de crença pessoal, e eu não vou entrar aqui no mérito das crenças de cada um, mas eu entendo que nós estudamos muito tempo na medicina o corpo e dissociamos o corpo de duas outras unidades que existem dentro de nós, mente e espírito. Nós somos uma tríade que trabalha unida. Na verdade, o que é a mente? É a ponte de conexão entre o corpo e o espírito. E nós precisamos ter tudo isso muito, 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 muito bem harmonizados. Digo até que não existem grandes seres humanos dentro de nanicos espirituais. Hoje nós estamos vivendo uma fase, infelizmente, no nosso país de enorme nanismo espiritual, né? Você está vendo o que está acontecendo lá fora, eu não quero nem estragar sua live falando sobre a pandemônio de nanicos espirituais brigando uns contra os outros. Mas é preciso, amigos, é preciso, amigas, que nós aproveitemos esse momento em que temos mais tempo para reflexões, entendermos que quem comanda tudo é o espírito. O espírito gera energia que, através da mente, se transforma em pensamento, que se transforma em ação e se transforma em resultado. Conclusão, isso tudo que nós vivemos aqui é o mundo chamado fenomênico, mas eu considero esse o mundo da ilusão. Porque se nós pararmos para pensar, Deise, esse mundo aqui só existe porque em algum momento nós concebemos-lo. Você mora no seu apartamento porque um dia você pensou em morar aí, decorou antes com o seu pensamento.
Você decide ser médica com o seu pensamento, então não vamos colocar nos costados dos outros as responsabilidades sobre os nossos resultados. Você é produto dos seus modelos mentais. É simples assim. Você produz na sua vida exatamente o que você pensa produzir. Existem formas de nós treinarmos esse pensamento, dominarmos essa mente, evoluirmos o nosso espírito, fazermos uma higiene mental. E não existe nada melhor do que para fazer uma higiene mental do que começar a olhar para dentro de si, começar a olhar para a qualidade dos seus pensamentos, para a qualidade do que você se influencia. Você acha mesmo que você vai produzir alguma coisa positiva na sua vida ligando a TV e assistindo 1 hora de noticiário onde é desgraça atrás de desgraça, atrás de desgraça, atrás de desgraça? Como é que vai ficar o imprint? Como é que vai ficar a impressão de tudo isso que você foi contaminado? É óbvio que isso vai repercutir diretamente nos seus modelos mentais. O problema, os modelos mentais repercutem no seu corpo, repercutem no seu metabolismo, repercutem nos seus hormônios, repercutem no grau de inflamação. Isso está provado cientificamente, que os modelos mentais podem provocar disfunção endotelial e ateroma, e é na mente que reside o fracasso e o sucesso. É na mente que existe a capacidade de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. É na mente que existe a gratidão, Senhor, por essa crise, porque eu vou sair dela melhor, maior, mais forte, mais sábio. Ou, meu Deus, o mundo vai acabar, coronavírus destruiu minha vida. É tudo uma questão de modelos mentais. Eu não estou dizendo que o problema é pequeno, eu não estou afirmando que nós temos que negligenciá-lo, mas eu estou afirmando que diante de uma crise existem também inúmeras oportunidades. E a grande pergunta que cada um de nós pode fazer nesse momento é: como eu irei sair melhor e maior de tudo isso? Como eu vou deixar que os problemas, o lado tenebroso de tudo isso aí, me impacte o menos possível? E como eu consigo enxergar o copo meio cheio, aonde estão as enormes oportunidades que essa crise vai nos trazer e está nos trazendo? E uma coisa eu posso assegurar: o mundo não será mais o mesmo depois disso aí. E na vida, você sabe também que eu falo muito isso, Deise, irão sobreviver não os mais fortes, nem os mais inteligentes. Irão sobreviver os mais rápidos e os que tenham melhores níveis de vitamina D. Eu poderia, se você me permitir, contribuir aqui. Eu pratico há muitos anos uma filosofia de vida. Outra vez, não quero estar aqui influenciando crenças de ninguém. Cada um acredita no que quiser. Mas eu pratico uma filosofia de vida chamada Seichonoye, aonde nós aprendemos a dominar a nossa mente e a conviver com a força dos nossos modelos mentais. E nesses tempos agora, desde que as pessoas têm um pouco mais, teoricamente, de tempo para ler, para higienizar a mente, eu quero recomendar 2 obras. A primeira delas é essa aqui que você está vendo. Chama-se Comande Sua Vida com o Poder da Mente, do professor Masaharu Taniguchi. Se você colocar esse título aí no Google, você pode ver onde é que esse livro pode ser adquirido. E este outro aqui, que inclusive é de um colega nosso médico, fala: Caminho infalível para ser feliz. A grande questão, o epílogo do nosso bate-papo: nós viemos para esse planetinha para sermos felizes. E se você ainda, meu amigo ou minha amiga que está aí do outro lado, não encontrou ainda esse caminho da felicidade, eu sinto muito em ter que lhe dizer: isso não é culpa do governo, isso não é culpa da quarentena, isso não é culpa do coronavírus, essa culpa está em você. Faça o seu ato de contrição, olhe para dentro de você, olhe para quem você é, olhe para quem você pode ser. E pode ter absoluta certeza: nós comandamos as nossas vidas com a força dos nossos modelos mentais. Sensacional. Gente, tem que aplaudir de pé. Fala a verdade. Fala a verdade. Pena que minha luz escapou no meio do caminho, porque a gente, né? A energia vibracional assim, do povo, né? Foi tanto que a minha luz até queimou. Doutor Ítalo, titio, que eu brinco. Gratidão infinita. Beijo do coração da equipe toda, do Longevidade Saudável, da Poli, que amo demais, da Clara, de toda a família. Eu agradeço a Deus por vocês existirem, por existir.
esse modelo de medicina, por Deus ter colocado vocês em meu caminho e tá aqui hoje influenciando milhares de pessoas, exatamente, e com as ideias. E, com certeza, as pessoas que já ouviam que eu dizia que sou filhote de titio, agora eles já sabem o porquê da minha admiração. E que só cresce, que só me orgulha de tanto que esse homem já levou chicotada até chicotada, ainda leva e permanece igual uma rocha para defender esse modelo, e que, se precisar da borboletinha, eu estou aqui porque for, o que der e vier, porque eu visto a camisa e você sabe disso, né, tio? Sei disso, querida. Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, Deise. Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua convicção em defender o bem, defender aquilo que você acredita. E é por causa de profissionais como você, que todos os dias eu agradeço a Deus e digo: Senhor, muito obrigado pela minha missão. Leva a luz, organizar a biblioteca mental desses médicos para que eles possam melhor servir as pessoas e que nós possamos doar o nosso conhecimento a favor da vida, a favor da saúde. Uma honra enorme estar aqui com você. Para mim, não é um convite, estar interagindo com você, com o seu grupo de seguidores e com a proposta do seu trabalho, para mim é uma convocação. Estarei pronto para a guerra tão e tantas vezes for convocado para tal. Fiquem com Deus, um abraço enorme, um cheiro no cangote e até qualquer hora aí por esses caminhos da vida. Foi maravilhoso. Isso vai passar. Amém. Não tenham dúvida. E nós sairemos de tudo isso muito melhores do que já somos. Fiquemos todos com Deus e um beijo nos corações. Beijo, doutor Ito. Muito obrigada. Gratidão. Conte comigo porque der e vier. Estamos juntos sempre. Beijo para todo mundo da longevidade. E precisando, é só me convocar também. Estou aqui sempre a postos. Beleza, gente, beijo para vocês todos. Obrigada pela participação de todo mundo aí do outro lado. E, doutor Ítalo, até a próxima. Arigatou negashimasu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.